Imagine que você está assistindo à gravação de uma câmera corporal de um policial. A imagem é granulada, o som é um pouco abafado. Mas olhe mais de perto para a pessoa que está diante do oficial. Como ela segura a cabeça? Para onde está direcionado o seu olhar? Como ela se move? Cada movimento, mesmo o mais insignificante, não é uma coincidência. Não é apenas nervosismo. É uma sinfonia inteira de sinais não verbais que, na ciência forense, chamamos de indicadores de vulnerabilidade. Ou, se preferir, preditores comportamentais. Não estamos falando sobre ser feliz ou calmo. Estamos falando sobre sobrevivência. Sobre como reconhecer uma ameaça iminente e desarmá-la antes que se torne realidade. E, igualmente importante, sobre como não se transformar no exato alvo fácil que os predadores procuram. Afinal, o mundo está cheio daqueles que buscam explorar as fraquezas alheias. Na vitimologia aplicada, a ciência que estuda as vítimas, operamos com o conceito de matriz comportamental. Isso não é uma metáfora de filme, mas um sistema de reações perfeitamente concreto. Ela é moldada no indivíduo desde a primeira infância, como um código invisível que governa o nosso comportamento. Cada gesto seu, cada tremor na voz, cada olhar rápido são dados. São informações que permitem prever como a pessoa se comportará no segundo seguinte. Seja um agressor potencial, observando uma presa, ou uma vítima potencial, emitindo involuntariamente sinais de sua vulnerabilidade. A nossa tarefa é desmantelar essas matrizes. Compreender de onde vêm e como se manifestam nas situações mais críticas. Vemos isso em milhares de horas de gravações de câmeras corporais, onde dramas reais se desenrolam. Esses padrões comportamentais que tornam uma pessoa um alvo potencial frequentemente têm suas raízes no início da nossa vida, no período em que a nossa personalidade e a nossa visão de mundo estão sendo formadas. Imagine uma criança que é criticada constantemente. Dizem-lhe que ela não é boa o suficiente, que faz tudo errado. Ou pior ainda, ela é ignorada como se fosse invisível e, às vezes, é submetida a pressões físicas. Essa criança aprende a perceber o mundo ao redor como um lugar hostil e imprevisível. Isso não é apenas um trauma infantil no sentido terapêutico. É algo muito mais profundo. É a formação da vulnerabilidade. Uma predisposição a certas reações ao estresse que tornam o indivíduo perceptível para o elemento criminoso. Nas gravações das câmeras, vemos como essas vulnerabilidades se manifestam em toda a sua crueza. A pessoa pode congelar, como se estivesse paralisada pelo medo, ou demonstrar hesitação, sem saber como agir. Ela pode ser incapaz de avaliar adequadamente a ameaça que paira sobre si. E, às vezes, pelo contrário, manifesta uma agressividade descontrolada. Esta é uma reação de defesa destrutiva que apenas agrava a situação. Às vezes, intenções supostamente boas dos pais podem levar a consequências igualmente lamentáveis. A superproteção na infância, onde cada passo da criança é controlado e qualquer obstáculo é imediatamente removido, molda o que chamamos de desamparo comportamental. Ao crescerem, essas pessoas não desenvolvem estratégias adaptativas, não aprendem a superar dificuldades por conta própria. Em situações de estresse, demonstram um nível de iniciativa muito baixo. É como se esperassem que alguém venha e resolva os seus problemas. Ao mesmo tempo, críticas constantes, humilhações ou comparações infinitas em desvantagem para a criança criam padrões totalmente diferentes, mas não menos perigosos. Pode ser uma agressividade reativa, onde o indivíduo está pronto para explodir com qualquer faísca. Ou, inversamente, uma submissão total, o que o torna um objeto extremamente conveniente para manipulação ou até mesmo para um ataque. Esses padrões são lidos em nível inconsciente. O predador urbano não realiza uma análise psicológica longa e aprofundada. Ele reage a sinais primários, à rigidez dos movimentos, à esquiva do contato visual direto, a um andar assimétrico que denuncia a insegurança, a uma fala silenciosa demais ou, pelo contrário, excessivamente alta e hesitante, à ausência de uma postura confiante. Tudo isso são bandeiras vermelhas que o predador enxerga de longe. Esses programas profundos fixam-se ao nível das reações neurofisiológicas. Tornam-se parte da nossa biologia.
moldam o exato perfil comportamental que transmitimos para o ambiente externo através de canais não verbais. Através de microexpressões faciais, de posturas corporais, de gesticulação. As câmeras registram esses sinais com uma precisão imparcial. Um analista experiente ou, o que é muito mais perigoso, um agressor potencial os lê instantaneamente. O mundo não reflete as suas convicções. O mundo reage aos seus sinais. E a nossa tarefa é aprender a controlar e, se necessário, modificar esses sinais. Devemos assumir a iniciativa na formação da reação externa em relação a nós. A primeira etapa, e a mais crítica, é a avaliação comportamental objetiva. Isso não é autoobservação no sentido terapêutico, onde você escava os seus sentimentos. É a decomposição do seu próprio comportamento. O desmembramento dele nos menores componentes para identificar padrões reativos. Isso exige não tanto coragem, mas disciplina analítica e prontidão para o confronto com as próprias fraquezas. Ensinamos não a se reconhecer como parte do problema, mas a identificar as próprias vulnerabilidades que podem ser usadas contra nós. Como você reage a um som alto e repentino? Ao olhar agressivo de um estranho? A um toque inesperado? Não é o seu eu interior que está gritando não. É o seu corpo que está emitindo um sinal de fraqueza ou hesitação. Um sinal que pode ser fatal. A análise de gravações, incluindo as de suas próprias sessões de treinamento ou de situações simuladas, permite identificar esses sinais antes que se tornem críticos, antes que levem a um problema. O seu corpo não é um aliado que está sempre do seu lado. É uma ferramenta. É um sistema complexo de transmissão de dados. Cada movimento seu, cada postura, é uma informação biomecânica sobre o seu estado interno. Ombros contraídos, cabeça baixa, andar arrastado, não são apenas cansaço. São sinais de capitulação que são lidos pelo predador em questão de segundos. Isso não é a linguagem da insegurança. É a demonstração de vulnerabilidade. Nas gravações de câmeras corporais, vemos como muda a atitude dos agentes da lei em relação a uma pessoa cuja postura demonstra passividade, agressão ou submissão óbvia. A mudança de postura não é meramente uma ação física, é a ativação de mecanismos adaptativos. Endireitar as costas, erguer a cabeça, adotar uma posição estável não é mágica. É a mudança de um paradigma comportamental. O seu cérebro recebe o sinal não de está tudo bem, mas de prontidão para a ação. E esse sinal ativa os processos neuroquímicos correspondentes. Eles aumentam a sua vigilância, melhoram a sua reatividade. Você se torna mais focado, mais preparado para qualquer situação. Disciplinas voltadas para o desenvolvimento do controle corporal e da reação são criticamente importantes. Trata-se de artes marciais, treinamentos táticos, cursos de autodefesa. Até mesmo exercícios físicos intensos podem desempenhar o seu papel. Eles não libertam o corpo no sentido convencional. Eles moldam um modelo comportamental estável. As artes marciais ensinam não apenas a sentir a força, mas a utilizar os recursos do próprio corpo de maneira eficaz para a defesa e o controle. Não é a força que germina na sua consciência. É a prontidão reflexiva para o contra-ataque que se estabelece, o que altera a dinâmica comportamental geral. Uma pessoa com o corpo treinado e reações refinadas demonstra um campo comportamental completamente diferente. Ele é muito menos atraente para um agressor potencial. Em seguida, vem a reestruturação cognitiva. Quais diretrizes você mantém em relação à sua capacidade de sobrevivência? A afirmação, eu sempre atraio problemas, não é apenas uma frase. É um mantra que se torna uma autoprogramação para a derrota. Essa voz interna não é o seu crítico que deseja ajudá-lo. É um algoritmo destrutivo que precisa ser reescrito. O objetivo não é mudar o diálogo na sua cabeça, mas reconfigurar o próprio algoritmo de pensamento. Isso não é simplesmente dizer a si mesmo que você é capaz. É criar em sua mente cenários de contra-ataque bem-sucedidos. Repassá-los mentalmente repetidas vezes. Não é encenar um papel, mas moldar uma nova dominante comportamental. A repetição de diretrizes novas e construtivas não é mera decoreba. É a reconfiguração das conexões neurais,
o que resulta na mudança de reações em situações de estresse. Uma habilidade crucial é a demonstração de integridade territorial. Isso não é apenas uma manifestação de autorrespeito, é a defesa ativa do seu espaço pessoal e dos seus recursos. Dizer não é apenas a ausência de sentimento de culpa, é pronunciar essa palavra sem hesitação, delimitando claramente os limites do admissível. Isso não é apenas demarcar o seu território, é estabelecer barreiras invisíveis, porém robustas, para qualquer invasão. Lembre-se do exemplo da pessoa que demonstra confiança sem agressividade. A sua postura, o seu olhar, a sua maneira de falar são sinais de superioridade que suprimem a agressividade potencial. Isso não é um escudo invisível. É uma barreira comportamental que repele tentativas de manipulação ou ataque. A presença de tal barreira, visível nos sinais não verbais, é o fator determinante na escolha do alvo da infração. Esse processo exige disciplina e calibração constante. Os retrocessos não são dúvidas sobre si mesmo. São testes de resistência do seu sistema. Cada vez que você escolhe conscientemente a força em vez do desamparo, quando diz não, onde antes dizia sim, quando endireita as costas e ergue a cabeça. Você não está apenas reescrevendo o roteiro da sua vida. Você está reprogramando o seu sistema operacional comportamental. Você não está evitando problemas. Você está moldando ativamente a sua realidade comportamental. Você se torna não um refém das circunstâncias, mas um operador adaptativo em um ambiente complexo e frequentemente hostil. O objetivo não é se tornar um robô invulnerável ou sem emoções. O objetivo é se tornar um agente autônomo, capaz de um contra-ataque eficaz. Isso não é a liberdade de ser você mesmo em um sentido passivo. É a liberdade de agir. Agir sem medo e sem a expectativa constante de uma armadilha. Essa é a força interna. A capacidade de autorregulação e adaptação em condições de uma ameaça em constante mudança. Isso nos permite transformar a antiga fórmula "você atrai o que transmite" de uma sentença fatal em uma ferramenta poderosa e criativa. Uma ferramenta para a formação de uma realidade própria, segura e controlada. A sua vida é a sua história, e cabe apenas a você decidir quem ser nela, o objeto da agressão ou o sujeito capaz de resistir.